Certamente a criatura mais injustiçada na história do futebol brasileiro. Era um goleiro magistral, fazia milagres, desviando de mão trocada bolas envenenadas. O gol de Didia na final da Copa de 50 caiu-lhe como uma maldição. E quanto mais eu vejo o lance, mais o absolvo. Aquele jogo, o Brasil perdeu na véspera. Estas foram as palavras do cronista Armando Nogueira sobre o goleiro Barbosa, que foi considerado o grande vilão da Copa do Mundo de 1950 que o Brasil perdeu no Maracanã para o Uruguai. Daqui até o final da Copa eu vou compartilhar com vocês histórias de heróis e vilões da seleção brasileira em Copas do Mundo. Afinal, até lá a gente vai saber se vai ter mais um herói ou um vilão. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando que essa história vai ser narrada em primeira pessoa, mas essas não são palavras do jogador ou algum texto ou obra que ele tenha deixado. É apenas uma forma que eu encontrei de te contar essa história. Então roda a vinheta e acompanha comigo. Meu nome é Moacir Barbosa Nascimento. Eu nasci no dia 27 de março de 1921 em Campinas, São Paulo. Na minha época, futebol não era um sonho de menino, as coisas só iam acontecendo, e assim foram pra mim. Aconteceram, é claro que com muita luta. Da infância pro gol do Vasco, as coisas não foram fáceis. Eu fui um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, mas infelizmente o futebol não se lembra das defesas impossíveis que eu fiz, que me levaram, claro, à seleção brasileira e para disputar uma Copa do Mundo no Brasil. Eu joguei no Vasco, um time que tem em sua história a luta de classes e representatividade do povo pobre na sua história. Chegar na seleção era um sonho. Ganhar uma Copa do Mundo no Brasil seria algo mágico. Me colocaria para sempre no hall dos grandes jogadores da seleção brasileira. O caminho naquela Copa do Mundo era para ter sido mais difícil, mas nós estávamos muito bem. Não começamos a Copa na final contra o Uruguai e poucos conseguem se lembrar disso. Talvez esse tenha sido o problema. O caminho e a luta para chegar na final não foi valorizada pelo que pareceram os placares. Ganhamos de 4-0 do México na estreia, empatamos com a forte Suíça e ganhamos a Iugoslávia de 2-0, nos classificando para o quadrangular final. A partir daquele ponto, a euforia era geral, ainda mais depois que tacamos 7-1 na Suécia. Isso mesmo, 7-1 na Suécia. Tudo podia ser levado com tranquilidade, mas a goleada que se seguiu de 6-1 na Espanha, que também vinha bem na Copa, nos colocou como mais que nunca como favoritos ao título. Até porque o Uruguai, nosso adversário naquele último jogo, havia enfrentado a Espanha e só empatou. Só precisávamos de uma vitória contra o Uruguai para sermos campeões do mundo. Saímos na frente, o Ademir estava iluminado. Seríamos campeões. Mas aí a grande pedrada veio aos 21 do segundo tempo. Schiaffino empatou e depois, faltando 11 minutos para o fim do jogo, o golpe mais duro. Alcide Didia recebeu a bola na área. Eu achei que ele ia cruzar e dei um passo para frente para cortar o cruzamento, mas o Didia percebeu o espaço entre a trave e onde eu estava e bateu no canto esquerdo. Não deu para chegar. Levei toda a culpa pela derrota. Para a imprensa, alguém precisava levar. Nunca apontei um dedo, nunca apontei uma falha da defesa, de marcação, nada, eu sofri calado. No Brasil, a pena máxima para um crime é de 30 anos. Eu, sem nunca cometer nenhum, fui culpado por mais de 50 anos. No dia 7 de abril de 2000, na cidade de Praia Grande, em São Paulo, eu sofri uma parada cardiorrespiratória e deixei esse mundo. Para alguns, eu ainda sou o culpado. Para alguns, tudo que eu fiz na minha carreira não valeu mais nada depois daquele dia. Barbosa, depois da Copa de 1950, ficou marcado para sempre de forma negativa. Goleiros negros perderam espaço na seleção brasileira com a desculpa de que não eram confiáveis. Barbosa ganhou 14 títulos pelo Vasco e é idolatrado pela torcida. Inclusive, chegou a quebrar a perna e entrar numa grande depressão, mas se recuperou depois que vários torcedores do Vasco foram até o hospital e fizeram até fila para visitá-lo. Tem também título pelo Santa Cruz e 4 conquistas pela seleção brasileira. Pela IFFHS, foi considerado o terceiro maior goleiro brasileiro de todos os tempos. É inadmissível que a única memória que tenhamos do Barbosa seja
homenagem de um goleiro que falhou na final da Copa do Mundo. Inclusive, a família de Barbosa mantém viva sua memória e sempre está na mídia em defesa da história do goleiro, de quem querem que seja lembrado pelo que fez no clube carioca, o Vasco da Gama, e não apenas pelo gol que tomou na Copa de 1950. Barbosa foi o primeiro grande vilão que a torcida e a imprensa escolheram para culpar por uma derrota na Copa do Mundo. No Brasil, que nunca se decidiu se é o país do futebol ou o país onde o futebol não tem perdão. Mas e você? Se lembra do Barbosa? Qual é a sua opinião sobre todo esse caso? E qual é o próximo jogador que você quer que a gente traga a história aqui? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.